Olá, turminha! Bem-vindos a mais uma aula de Geografia referente ao ano letivo de 2021. Como vocês já sabem, eu sou a professora Miriam Lira e ministro aula de Geografia na rede estadual do estado do Acre. Para a aula de hoje, gente, eu estou ensinando a vocês a interpretar questões do Enem. Estou dando algumas dicas para você que acha o Enem o bicho-papão, e ele não é. É tudo uma questão de saber interpretar, ter um pouco de domínio do conteúdo que vai ser vir naquela prova, né? Então hoje, por exemplo, nosso conteúdo é agricultura. Quando eu falo de agricultura, o aluno já tem que ter uma noção. O que é agricultura? Qual a importância da agricultura? O que se cobra na prova do Enem? O que vem se cobrando nas provas do Enem sobre agricultura? Já vai a primeira dica. Eles não vão perguntar para você na prova o que é agricultura, não. Eu estou dizendo o que é para você já ter uma noção. Eles vão perguntar algo mais aprofundado, por exemplo, os tipos de agricultura. Quais seriam os tipos, professora? Nós temos a agricultura familiar, que é aquela que trabalha, a família mesmo desenvolve todo o trabalho. Nós temos a agricultura comercial, que é aquela feita em grandes propriedades, em grande escala, que é vendida para o mercado externo, que pode ser chamada também de agricultura patronal. Nós temos a agricultura moderna, que usa toda a tecnologia e assim por diante. Parou o assunto, só é isso? Não. Você já deve ter falado também nos tipos de sistemas agrícolas. O que é isso? Como se trabalha o solo, que aí você vai ter o sistema de agricultura de jardinagem, vai ter a questão do rodízio de culturas, que é para que você não deixe o solo pobre. Você vai ter vários tipos de recursos que eles vêm criando para proteger o meio ambiente, para proteger o solo, para que garanta que o seu vegetal chegue ao período certo da safra, onde será colhido. Você também vai ouvir falar da evolução tecnológica na agricultura. A utilização de maquinária, que aí vai desde a seleção da semente que vai ser plantada. Aí você diz, então acabou o assunto? Não, você pode aprofundar mais, falando sobre os impactos ambientais que a produção da agricultura traz para o meio ambiente, quando se utiliza técnicas ou rudimentares, como no caso da queima, que é chamada de agricultura itinerante, ou quando você pratica a maquinária na agricultura moderna, para dar ao solo, que tira a fertilidade do solo. Então entra também os impactos ambientais. Se você queima, polui o ar. Então, rapidamente você viu que eu já fiz um levantamento do que é agricultura. Você indo para a prova com essa base aí do que é agricultura, você vai tranquilo, estou por dentro do assunto. Agora é só uma questão de interpretar. Vamos lá? Quando você pegar uma questão de gráfico, eu sempre digo para o aluno, a questão de gráfico é boa porque a resposta está no gráfico, ou na imagem, ou naquela tabela. Se você souber interpretar o gráfico, a tabela ou a imagem que está exposta ali, já era, você não precisa ficar se preocupando. Então nós temos aí uma questão que diz assim, ó, o gráfico representa a relação entre o tamanho e a totalidade dos imóveis rurais no Brasil. Ele já disse que está mostrando o tamanho da propriedade rurais no Brasil. Ele vai e continua. Que característica da estrutura fundiária brasileira está evidenciado no gráfico apresentado? Se você já souber que na agricultura brasileira nós temos os grandes latifundiários, a concentração de terra nas mãos de uma minoria, enquanto que a maioria não tem, você já tem uma noção que o gráfico não podia tratar outra coisa que não seria isto. Observa na cor mais escura, que aí tem o quê? 53% está acima de 1.000 hectares. O que quer dizer isso aí? Que a maioria das hectares destinadas para a agricultura no Brasil são, o total vai acima de 1.000 hectares. Uma divisão errada, já tem muita gente aí. Aí na mais clarinha um pouquinho, que está mais cinza um pouquinho, 30,5%. Já vai diminuindo, está o quê? De 100 a 1.000. Aí você vai diminuindo, a mais clara um pouco, 15,2%, até chegar na parte branca, 1,3%. Que um vai de 10 a 100 hectares e o outro vai até 10 hectares. O que dá para entender olhando a legenda do gráfico? Que a maioria das propriedades rurais no Brasil está acima de 1.000 hectares. É isso que o gráfico está dizendo. Já vi o gráfico, já interpretei? Que tal a gente tentar as questões agora? A letra A diz assim, a concentração de terra nas mãos de poucos. Será que é isso que está dizendo? A gente vê que há uma má distribuição aí. Letra B, a existência de poucas terras agricultáveis. Letra C, o domínio territorial dos minifúndios. O que são minifúndios? São aquelas áreas menores em tamanho territorial. Mas há o domínio dos minifúndios? Não. O que está dominando aí são os acima de 1.000 hectares, o que está dizendo o gráfico. A primazia da agricultura familiar.
Lembra que eu dei na introdução o que é agricultura familiar? Aquela praticada pela própria família em pequena quantidade, geralmente para a subsistência da família para vender no mercado local. Então, não há um predomínio, não há primazia da agricultura familiar no Brasil. A letra E, a debilidade dos plantations modernos, né? Está falando de modernização? Está falando alguma coisa sobre a modernidade no campo, esse gráfico? Não. Esse gráfico está mostrando, como no próprio enunciado da questão está dizendo, a distribuição, a característica dos imóveis rurais no Brasil. Não está falando tanto da questão tecnologia. Então, por eliminatória, a gente já eliminaria aí a letra D, a letra E. Só em você ter um pouquinho de domínio do conteúdo da agricultura, você já eliminaria essas aí. Aí vai sobrar menos questões para você ver se você consegue acertar. Vamos lá? Olha só. A concentração de terra nas mãos de poucos. Lembra que eu falei dos grandes latifúndios? Se você pegar uma questão dessa e lembrar, pô, a professora de geografia sempre falou que a concentração de terra está nas mãos de uma minoria, enquanto que a maioria vive lutando pela reforma agrária, essa questão no Brasil. Então você já sacaria que a letra correta seria a opção da letra A. Que o gráfico relaciona os conhecimentos obtidos na história e geografia sobre estrutura fundiária brasileira. Que podemos observar que as terras no Brasil são organizadas em latifúndios, acima de 1.000 hectares. Por quê? Porque está 53%, conforme está mostrando aí no gráfico. Tranquilo até aqui? Acertou a questão? Está acompanhando o raciocínio? Lembra que eu disse, é tudo uma questão de interpretação e pelo menos um pouco de domínio do conteúdo. Quando você pegar aquela lista de conteúdos do Enem, estuda baseado nisso que eu estou te ensinando, tá bom? Aí você vai ter o domínio. Vamos lá, questão 2. Antes era apenas grande cidade. Essas questões de texto introdutório, às vezes confundem muito o aluno. Você vai ler o texto e tentar identificar o que ele está querendo daquele texto. Às vezes o texto não tem muito a ver com a pergunta. É só uma informação que eles querem te passar a mais. Mas geralmente tem, tá? Vamos lá. Antes era apenas as grandes cidades que se apresentavam como o império da técnica, objeto de modificações, suspensões, acréscimos cada vez mais sofisticados e carregados de artifício. Esse mundo artificial inclui hoje o mundo rural. O que dá para entender na introdução? Que ele está falando que antigamente era só na cidade que havia essa preocupação em desenvolvimento, tecnologia, mas que agora essa tecnologia chega ao espaço rural. Lembra que eu falei das técnicas utilizadas no campo, da agricultura moderna, das tecnologias chegando no campo? Então, a introdução da pergunta está dizendo isto. Aí vem a pergunta, né? Considerando a transformação mencionada no texto, que é o quê? Antes era só na cidade, agora é no campo. Já fica com isso na cabeça. Uma consequência socioespacial que caracteriza o atual mundo rural brasileiro é: o que caracteriza na atualidade o mundo rural no Brasil? É isso que a pergunta está querendo dizer. Letra A redução do processo de concentração de terras. Houve uma redução da concentração de terras? Não, a gente sabe que continua. A maioria das terras estão nas mãos de uma minoria. Então, continua. Então, a letra A já era, não tem nada a ver. O aumento do aproveitamento dos solos menos férteis. Com a tecnologia, dá para aproveitar os solos menos férteis? Dá para trabalhar o solo com adubação? Já ouviu falar em adubos orgânicos? Então, dá para melhorar o solo. Pode ser essa, mas vamos continuar interpretando. A ampliação do isolamento do espaço rural. Eles ampliaram? Deixaram de ter esse isolamento? Não, não deixou. Não tem acesso às estradas, a gente sabe disso. A letra D, a estagnação da fronteira agrícola do país também não foi resolvido, né? Pensemos que não. Letra E, a diminuição do nível de emprego formal. A gente sabe que no Brasil, nos últimos anos, aumentou muito o nível de pessoas trabalhando em empregos formais. Então, não houve essa diminuição. Então, a letra E também não poderia ser. Entende por que é importante você ter noção do que você está procurando? Quando você começa a ler as alternativas, você tem que ter noção do que você está procurando. Você está procurando uma consequência no meio rural, ok? Então, é claro que seria a letra B. A tecnologia no campo, ele permitiu o aumento e o aproveitamento de solos menos férteis, com adubos orgânicos, por exemplo. Ok? Então, ao escrever isso, ele aponta, né, para a transformação dos solos menos férteis em solos propícios para a agricultura, como o ocorrido com o solo do centro-oeste do Brasil, que eles trabalharam lá essa situação, tá bom? Vamos para a questão 3. A questão 3 é uma interpretação de imagem. Vocês lembram que no início da aula eu falei sobre sistemas agrícolas? Essa foto está mostrando um sistema agrícola em forma de degrau. Você deve ter visto essas fotos
na internet em algum canto, onde o solo vai nivelado com vários degraus. Isso impede que a água da chuva escoe, ela, em vez de escoar, ela vai infiltrar no solo. Então, essa imagem está mostrando aí esse tipo de agricultura. E já sabe que é uma técnica, né? Então, na imagem, visualiza-se um método de cultivo e as transformações provocadas no espaço geográfico. O objeto imediato da técnica agrícola utilizada é o que essa técnica agrícola que está mostrando na imagem vai favorecer ao solo. É isso que está querendo perguntar. Letra A, controlar a erosão laminar. Letra B, preservar nascentes fluviais. Você está vendo algum rio aí? Então, não vai preservar nascentes fluviais. Letra C, diminuir a contaminação química. Dá para diminuir a contaminação química com um degrauzinho desse aí? Não dá, porque você sabe que agrotóxico bate e infiltra no solo. Então, pode ser também a letra C. Letra D, incentivar a produção dos transgênicos. Está incentivando? Está mostrando aí a plantação de transgênico, alguma imagem? Não, está mostrando uma técnica de prevenção com esses degraus aí. Vai evitar o quê? A erosão do solo. E vai favorecer que a água da chuva infiltre no solo. Então, não pode ser a letra D. E a letra E, implantar a mecanização intensiva. Não está mostrando implantação de mecanização nenhuma. Então, vai sobrar qual? A letra A. Por quê? Esses degraus, eles vão controlar a erosão laminar. Ok? Então, é isso, né? O nome desses degraus é chamado de terraceamento. O terraceamento da lavoura, ele é o quê? É uma prática de combate à erosão fundamentada na construção de terraços, com o propósito de disciplinar o volume de escoamento das águas das chuvas. Então, a chuva vai bater, ou a água da irrigação, e vai infiltrar no solo, porque os degraus vão impedir. Isso é feito com máquinas. Pode ser chamado de agricultura de jardinagem, muito praticado, por exemplo, em países como o Japão, a Índia, por exemplo. Okay? Que pratica-se agricultura de jardinagem. Entenderam por que é importante vocês saberem os sistemas? Os tipos de sistemas agrícolas? Por que é importante você ter noção do conteúdo? Você não vai chegar na prova lá e sair da prova no outro dia e dizer eu só tinha dúvida em uma, as outras eu não sabia mesmo. Né? Você tem que ter uma noção, tem que ter uma base. Não vá com o negócio de vou na sorte. Isso não existe. Você tem que ter uma base do conteúdo. Então, gostou da aula de hoje? Quer continuar praticando? Quer encontrar outros conteúdos desse mesmo assunto? Aliás, quer ter acesso a esse assunto? Entra na plataforma Eduque. Lá você vai encontrar esse conteúdo e outras atividades, outras questões para você estar praticando, outras questões de Enems passado, tá? Então entra lá, pratica. E obrigada a você mais uma vez que assistiu a minha aula até o final. Eu espero de coração continuar contribuindo com a sua aprendizagem. Que Deus nos proteja e nos guarde de todo o mal. E aguardo você na próxima aula. Um forte abraço a todos e tchau, tchau.